Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Tia Aline aqui mais uma vez para a nossa aulinha de história, no nosso volumezinho novo, né? O volume 3, nossa primeira aula desse novo volume, ok? Hoje nós vamos estudar marcas da história, memória e história. Já dá para a gente ter mais ou menos uma noção do que vai falar, né? Passado, o que a gente lembra. Apesar de vocês serem novos, mas você já tem uma lembrança, né? Você já tem um passado, você já tem uma recordação, por mais pouca que seja, porque a idade de vocês não é tão grande, mas a gente já tem uma recordação, a gente lembra de um livro preferido, a gente lembra de um objeto, de um brinquedo, enfim. Então, bora lá. O conteúdo da aula é esse, marcas da história, memória e história, que vão estar lá na página 112 e 113, do livro de História de Farias Brito, volume 3. E teremos nossa atividade de casa, onde vocês vão responder a página 114, as páginas, né? 114 e 115 desse livro, né? Farias Brito, de História, a partezinha de História. Então, bora lá, olha só. Marcas da história. No livro de vocês, na página 102, tem essa abertura. Eu gosto sempre de começar com a abertura, para que vocês possam entender os questionamentos que são feitos em relação à página. Aqui ele vai mostrar a história de uma garotinha chamada Eloá. Olha as recordações da Eloá, gente. Presta atenção. Olha aqui ela rezando, né? Aqui tem mostrando aqui, eu acredito que seja tipo um curativo. Aqui os pezinhos dela, acredito que seja quando sai da maternidade, eles fazem esse carimbozinho dos pés, é o teste do pezinho. Aqui tem a pulseirinha da maternidade. Tem a mãe dela aqui, ó, uma imagem, uma foto dela com a mãe dela. Mostra ali o convite do primeiro aniversário de Eloá. Olha o bonequinho aí que ela ganhou. Aí está mostrando ela crescendo, ó, já ali na cadeirinha. Aqui ela era um bebê, ali ela já está na cadeirinha, já até com a colherzinha na mão. Deixa eu ver o que mais. Aí ele diz aqui, ó, observe as imagens que representam momentos importantes que marcaram a vida de Eloá desde o nascimento dela. Gente, isso aqui, geralmente, mamãe e papai adoram guardar essas recordações. Porque quando é mais lá na frente, a criança, quando ela vai crescendo, ela sente essa curiosidade de se ver desde quando nasceu, até o momento que ela está. Vê o que a mamãe guardou. Geralmente, a mamãe guarda sempre aquela primeira roupinha que saiu da maternidade, o primeiro sapato que saiu da maternidade, o primeiro lençol, o primeiro tudo. Né? Então, isso são recordações, isso faz parte da sua história e marca a sua história. Que é onde você vai se conhecer como você era. E agora, como você está, você já está se vendo. Né? E aí você começa a construir as suas lembranças. Né? E aqui ele diz assim, ó, nessas lembranças, encontramos o que eu acabei de falar, os primeiros registros de história de vida de Eloá. Vai marcar, ó, a marca do pezinho, como eu já falei, a pulseirinha do hospital, o convite do primeiro aniversário, as primeiras fotografias e, é claro, o brinquedo preferido dela, que no caso aí, ó, esse ursinho. Só pelo aniversário lá que foi de ursinho, a gente já tem noção que o brinquedo dela preferido era o ursinho. Aí vai mostrar mais coisas, ó. Aqui está mostrando os brinquedos dela, ela brincando já um pouco maior, né, do que estava na cena anterior. Ali os desenhos que ela fez, o sapato dela, o piano dela. Aqui a mãe contando a história, ou a professora, não sei, que aqui não identifica se é mãe, se é a professora. Mas aqui está contando para duas crianças. Para ela, possivelmente pode ser o irmão ou um coleguinha, dependendo de quem está contando. E lá tem quem? A vovó. Olha o quanto ela cresceu, o quanto ela evoluiu e observe o quanto ela pôde fazer esse registro. No caso, os primeiros registros foi a mãe e depois ela foi lá, acho que pediu a mãe e foi mostrando, né, fazendo esse processo dessa história dela. E ele pergunta, você tem alguma lembrança parecida com a de Eloá? Vocês já tiveram curiosidade de perguntar para o papai e para a mamãe sobre o seu nascimento? Como foi? Quem estava lá participando? Se teve foto? Porque na época agora de vocês, que vocês são bem jovens, a tecnologia está bastante avançada, né? E aí? Pergunta aí para o papai e para a mamãe como foi a sua história. Vai ter uma atividade aí no livro que vai fazer esse questionamento para vocês. Conte aos colegas quais são as lembranças e os objetos que fazem parte da sua história. Se nós estivéssemos todos juntos, nós falaríamos sobre isso. Eu pediria que vocês trouxessem algum objeto e contassem a história desse objeto. Já que você não tem, aliás, já que nós não estamos juntos, pergunte para a mamãe, né? Conte, peça para ela contar um pouco
do seu nascimento até os dias de hoje. Veja se você tem alguma lembrança, né, marcante, algo que lhe marcou durante todo esse seu tempo aí de vida, tá bom? E aí ele vai fazer o questionamento, ó. O que é possível saber sobre Eloá com base nos registros representados? O que é que eu pude perceber em relação àqueles registros? Aí ele diz que as fotografias, que no caso as páginas do livro, está registrando o quê? O crescimento dela. Tem mãe e pai que fazem tipo um diário, né? E aí vai acompanhando todo esse crescimento, cada fase, cada momento que eles acreditam que seja importante na vida da criança. Então, ali está registrando o crescimento dela. Observe que naquela primeira imagem, na primeira página, mostra o quê? Ela bebê. E aí você viu o quê? Que depois ela estava lá na cadeirinha, você já vê ela maiorzinha. Na outra página você já vê ela mais crescidinha, brincando lá com os brinquedos dela. Então mostrou o crescimento da Eloá. É importante a gente saber disso, gente? Sim, com certeza, porque faz parte da nossa história. É muito importante a gente saber dessa questão da nossa história. O que aconteceu desde o nascimento até o momento. O primeiro dente que caiu, que eu tenho certeza que a mamãe lembra, às vezes deve ter até registrado. Então, faça esses questionamentos para a mamãe aí, ou para o papai, ou para alguém que lhe conhece desde que você era um bebê, tá bom? E aí, ele pergunta, o que faz parte das memórias de Eloá? O que nós podemos ver ali que fez parte da história da Eloá? E aí, vocês notaram, foi dito ali várias coisas, né? Então, vamos pontuar algumas. Olha só. Os brinquedos da Eloá fez parte, não fez? Olha a quantidade de brinquedos, inclusive o preferido dela. Isso fez parte da memória dela. Foi só isso que fez? Não. Aqui a tia está trazendo alguns, vocês podem observar outros também que possam ter feito parte, né? Porque ali era bem extenso. Outra coisa que fez parte da vida dela foram os desenhos. Ela gostava muito de desenhar, não gostava? Então, essas duas coisas foi bem marcante ali nas imagens. Claro, teve um momento das fotografias com a mãe, teve um momento do convite, né, do aniversário, teve um momento ali da historinha, do convívio com a avó. Tudo isso teve na história, na memória, fez parte das memórias de Eloá. E, com certeza, aquela partezinha mais atrás, mais passado da questão mesmo quando ela era um bebê, com certeza ali foi a mãe que contou para ela, até porque ela não ia ter essa lembrança. Mas o importante é ter para quê? Para a gente conhecer essa nossa história. E aí, por que eu estou falando de tudo isso em relação a memórias, né? As nossas memórias históricas, da nossa história em si. Porque a gente vai falar das fontes históricas. Certo? Que fontes históricas são essas, tia? Nós temos 3 tipos de fonte histórica. Bora lá conhecer. Olha só. Vamos descobrir logo o que é uma fonte histórica. O historiador, ele é o quê? Pesquisador. Para que ele possa falar de alguma coisa, gente, ele tem que conhecer, ele tem que pesquisar. Se ele não sabe, e para não se passar uma informação falsa, ele tem que pesquisar. E aí, baseado na pesquisa, é que ele pode falar sobre um determinado assunto. Então, olha só, o pesquisador que estuda os registros deixados por quem? Pelas pessoas ao longo do tempo para compreender como elas viviam no passado. Isso são as fontes históricas, é onde eu vou buscar para me poder entender o que aconteceu. Ali nós falamos da vida da Eloá, foi uma questão de uma fonte histórica mais pessoal, né? Mas a nossa vivência inteira, ela não se baseia só nas nossas memórias. Se baseia nas memórias de várias pessoas. E para isso, existe o quê? O historiador, que ele vai fazer essa pesquisa sobre essas fontes históricas. E aí nós temos os tipos de fontes. Nós temos as fontes visuais. O próprio nome está dizendo, é aquilo que eu estou vendo. Não é isso? É aquilo que eu posso pegar também. Ok? Então, quais são? Aqui a tia trouxe alguns exemplos de fontes históricas visuais. Olha só, seria o quê? Um quadro, uma pintura, né? De algo. Aqui a tia trouxe de um desenho animado, que é uma pintura. Poderia ser o quê também? Olha só, fotografias. É uma fonte histórica visual, é o que eu estou vendo. Outro que poderia ser uma fonte histórica visual. Um mapa. Olha só, todas essas 3 aqui são alguns exemplos de fontes históricas visuais. E aí nós temos as fontes históricas escritas. Olha, o próprio nome também dizendo, é aquilo que eu registro, eu escrevo.
certo? Ou que eu escrevo, ou que também seja digitado também, não importa, mas está escrito. Olha aí um exemplo, ó, carta, que a gente via mais antigamente em relação a isso. Hoje o povo tudo passa e-mail, né? A tecnologia aumentando aí cada vez mais. Outro registro através de revista, é outra fonte escrita. E por último, ó, jornais. Olha aí 3 exemplos de fontes escritas. Importantíssimo. Então não tem nem como confundir. Visual, ó, vejo. Escritas, escrevo. E qual é a outra? Fontes orais, é aquilo que eu falo. E o que seriam essas fontes orais? São as memórias contadas pelas pessoas, são aquelas historinhas que o papai, mamãe, o vovô contam, que às vezes passa de geração em geração. Tipo de histórias são essas, como as lendas, as cantigas de roda, que nós conhecemos várias, né? E já trabalhamos. São depoimentos de pessoa que teve alguma participação importante. Nós estudamos, por exemplo, no nosso mês anterior, nós falamos sobre a questão dos porquês que as ruas recebiam nome. Trouxemos histórias de pessoa. Aquilo ali faz parte de depoimentos. Houve uma história de uma pessoa e que alguém foi lá e contou, deu o seu depoimento sobre a história de vida dessa pessoa, e essa pessoa pode ser homenageada. Isso para você entender o que é um depoimento, ok? E nós temos também as entrevistas. É uma fonte histórica oral, é quando eu falo, quando eu conto. Então, nós temos essas 3. Visual, escrita e oral. Visual, vejo. Escrita, escrevo. E orais é o que eu falo. E aí nós vamos para a nossa atividade de casa. Responder a página 114 e a página 115 do livro de História Farias Brito. Olha só, aqui eu não vou ler novamente, né? Porque isso aqui foi tudo o que eu já expliquei, que é falando sobre a memória e a história. Fala que todo mundo aqui tem essa memória, guarda momentos importantes na sua vida, que isso é importante sim. Quando a gente vai se aprofundar nas histórias de outras pessoas, tem que haver uma pesquisa, ok? Porque nem todo mundo conhece a história de todo mundo, às vezes a gente não conhece nem a nossa, por isso que nós perguntamos a quem nos conhece desde pequenininho. Ele diz aqui, ó, muitas vezes também podemos saber o que aconteceu no passado, por meio desses documentos também, é aí que entra também a pesquisa. Então, vamos para a nossa atividade. Primeira questão diz assim, ó, com a ajuda de um adulto de sua família, pesquise um objeto que conta um fato da sua vida, do qual você gosta de se lembrar. Se possível, traga-o para a escola. Foi isso que eu tinha dito para vocês. Se nós estivéssemos aqui todo mundo junto, a tia pediria para que vocês trouxessem. Nesse caso, você vai pedir à mamãe algo que marcou, ou que você já tenha conhecimento mesmo, já depois de grandinho, que lhe marcou um objeto, no caso, tá, gente? E aí você vai contar a historinha e vai dizer a importância desse objeto para você. Você pode escrever no caderno, tá bom? Já que a gente não vai poder falar oralmente. Aí ele diz aqui que alguns objetos nos fazem lembrar de fatos ou de pessoas e podem contar a história da família, de um grupo, né, do qual nós pertencemos. Os objetos que são guardados e preservados são registros de acontecimentos e ajudam o quê? A construir a história da pessoa. Foi isso que a tia falou também, tá bom? Então, ó, falou do historiador, que eu também já disse, o que seriam as fontes históricas. Então, a primeira questão é isso. Você vai escolher um objeto que fez parte aí da sua infância, que você ainda está na infância, é claro, mas que lhe marcou, ou que a mamãe guardou, né, quando você era bebê, enfim, e vai contar a importância disso para você, tá bom? Segundo, pinte os itens de acordo com o tipo de fonte que representam. Olha só, você vai pintar de azul o que for uma fonte visual, de verde o que for uma fonte escrita e de amarelo o que for uma fonte oral, baseado no que a tia explicou, tá bom? Terceiro, que tipo de fonte você produz quando? Você escreve um texto, que tipo de fonte? É visual, é escrita ou oral? Quando eu faço um vídeo? Quando eu conto a história conta a história da sua vida. Que tipo de fonte é essa? Escreve em seu caderno. E aí? E por hoje é só, gente. Eu acredito que deu para ficar bem, né?
bem nítido, bem memorizado. Estudem mais, leiam mais também, tá? Porque a tia falou aqui, explicou, trouxe exemplos, mas a gente precisa do quê? Sempre estar estudando, sempre estar lendo. Se precisar pesquisar em outras fontes, pesquise também, porque a pesquisa ela faz parte do processo, principalmente quando a gente estuda a questão da história, tá, meus amores? Um beijo bem grande, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau!